Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai estudar Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então a nossa personagem está perguntando como que eu sei que Jesus é o Filho de Deus? Bom, nós temos três respostas aí, né? Pela ressurreição, pelo poder do Espírito Santo que Jesus deu para eles, soprou sobre eles, e pela salvação e perdão dos nossos pecados. Somente Deus, né? Falando sobre o primeiro aqui, que é a ressurreição, somente Deus poderia vencer a morte. E Jesus venceu a morte e nos mostra que ele é o nome que está sobre todo nome. Veja só, ele é o nome que está sobre todo nome. O segundo é o poder do Espírito Santo. Jesus assopra o poder do Espírito Santo nos apóstolos e seus discípulos até hoje. Jesus então derrama nos seus discípulos o Espírito Santo e ele nos dá o seu poder e a sua força para cumprir a missão. Vejam só, novamente, o Espírito Santo nos dá poder e força para cumprir a missão que Jesus nos dá, né? Em terceiro, Jesus demonstra que ele é o Filho de Deus pela salvação dos nossos pecados, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus cumpriu o que estava nas Escrituras em nosso favor. Então, tudo aquilo que estava nas Escrituras, Jesus cumpriu na cruz, como mesmo em destaque de João 3,16, que diz que Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todos que nele crê tivessem vida eterna. Bom, mas continuando aqui, agora a nossa personagem, ela nos fala, se você quer que Jesus, se você quer outras provas que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E ela diz, olha só, na Bíblia, no Velho Testamento, faz referência ao Filho de Deus, o Salvador, o Rei que viria. E tudo se cumpriu. Vamos ver como? Aí aqui nós fizemos uma pequena tabela para a gente estudar e que a gente vai aplicar na aula de hoje sobre algumas declarações que a Bíblia diz nos Salmos sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o Filho de Deus e o cumprimento dela no Novo Testamento. Então, no Salmo 2,7, a Bíblia diz que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E isso se cumpriu em Hebreus 1, de 5 e 6. No Salmo 16, de 8 a 10, a Bíblia diz que ele ressuscitaria dos mortos. E isso se cumpriu em Lucas 24, de 5 a 7. No Salmo 22, de 1 a 21, ele diz que ele experimentaria a agonia da cruz. E aqui ele detalha sobre a sorte que foi tirada sobre as suas vestes, sobre que os seus ossos não foram quebrados. E tudo isso que está lá se cumprindo em Mateus 26, principalmente no versículo 27 e nos outros que falam sobre a morte de Jesus na cruz. Em Salmo 34, 20, ele diz que seus ossos não seriam quebrados, e se cumpriu lá em João 19, 36 a 37. No Salmo 40, de 6 a 8, ele diz que Jesus é o Filho que viria, Jesus viria fazer a vontade de Deus. E lá em Hebreus 10, 5, 7 se cumpre, e o escritor de Hebreu fala sobre isso. No Salmo 41, 9, ele diz que seu amigo íntimo trairia. Ele fala aqui de Judas Iscariote, né? E isso se cumpriu lá em Lucas 22, 48. E no Salmo 45, de 6 a 7, ele diz que seu trono duraria para sempre. E isso está descrito lá também em Hebreus 1, 8 e 9. E no Salmo 45, 68, 18, ele diz que Jesus ascenderia ao céu, subiria ao céu vivo. E isso aí também está escrito lá em Efésios 4, de 8 a 10. O cumprimento disso em Atos também, quando fala sobre quando Jesus se despede, derrama o Espírito Santo e sobe, ascendido ao céu. E no Salmo 29 e 21, ele diz que eles iam dar vinagre para Jesus na cruz. Isso se cumpriu em Mateus 27, 48. No Salmo 96, 13, ele diz que Jesus retornará para julgar o mundo. Ou seja, ele veio e ele retornará. E isso está
confirmado lá em 1 Tessalonicenses de 1:10. No Salmo 110:4, ele diz que ele é o Rei eterno, é o eterno Rei, o eterno sacerdote nosso aqui na terra. E isso também está confirmado em Hebreus 6:20 e Hebreus 7:1. E no Salmo 118:22, ele diz que Jesus seria rejeitado por muitos, mas aceitos por Deus. E isso também está lá em 1 Pedro 2, de 7 a 8. Bom, além dessas referências, que eu peguei as referências em Salmos, você vai achar referências sobre Jesus em todos os livros da Bíblia, em Gênesis, no próprio sacrifício de quando Deus pede para Abraão fazer o sacrifício do seu único filho, mas depois Deus impede, né? E aí ele faz referência ao sacrifício que Deus daria, Jesus, seu único filho, por nós. Também Davi, várias passagens de Davi que ele fala sobre o seu Senhor, que ele escreve nos Salmos aqui, que é Jesus. Tudo isso aqui que fala também, ele vai estar em Isaías, vai estar em Jeremias. Então, a Bíblia toda faz referência a Jesus. No Velho Testamento, ela faz referência à vinda do Messias, do Jesus na terra, o Rei, o Salvador. Ele veio, ele cumpriu todas as Escrituras, isso prova que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E, além de todos os milagres que mostram o seu poder divino, também tem todos os cumprimentos de tudo marcado nas Escrituras. Então, Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos estudar mais esses versículos agora, espero que vocês tenham gostado. Mas a gente vai fazer mais esse último resumo aqui. Então a gente descobre, e aí nossa personagem chega a uma conclusão final, que Jesus, né, ele é o Filho de Deus, que se fez carne, que ele veio para ser o Cordeiro puro que se sacrificou por nossos pecados. Ele morreu na cruz, mas a morte não venceu ele, porque ele, Jesus, ressuscitou e venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele nos deu o seu Espírito Santo e subiu ao céu, onde ele reina hoje, como diz o Salmo e quando as Escrituras confirmam. Só que Jesus irá voltar para julgar o mundo. Mas nós, aqueles que cremos em Jesus, que cremos no seu sacrifício, já estamos justificados, não porque merecemos, mas pela graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima semana. Tchau.